Bom dia a todos, estamos em mais uma aula, iniciando aqui a disciplina, né, dando continuidade à disciplina TCC1 para a turma de enfermagem manhã. Daremos continuidade ao nosso assunto da semana passada, então sejam bem-vindos a mais uma aula. Meninas, vocês concordam que essa aula ela seja gravada para que depois eu possa estar divulgando no meu canal no YouTube para que vocês possam assistir depois, né, para quem faltou poder ter acesso também à aula? Sim. Sim. Beleza, então vamos continuar aqui, começando, né, de onde a gente parou na semana passada. Então, dentro dos exemplos que a gente trouxe na semana passada, finalizamos a aula, né, com este slide onde eu disse para vocês sempre lembrar que a gente tem que ter, né, primeiro a questão, que é a pergunta norteadora, para depois a gente ter a resposta daquela pergunta, que é a nossa hipótese, e com isso a gente ter a previsão, que seriam as previsões das hipóteses, ou seja, os resultados esperados para cada uma das hipóteses que você tenha no seu trabalho. E aí eu pergunto para vocês, gente, vamos trazer, né, mais um exemplo, e dessa forma eu quero que vocês me ajudem a construir, né, a ver se existe algum problema nesse estudo aqui e identificar, se tiver problema, qual é ele. Então, nós temos uma hipótese. Minha pergunta seria se os alunos da Santa Emília são melhores do que os da UFPB. E a minha hipótese é de que os alunos da Santa Emília são melhores do que os da UFPB, tá? Professora, Oi. a senhora já deu. Finalizou. A senhora finalizou. Agora é a aula 3. Ah, tá. Então, a gente viu essa parte. A gente chegou a ver essa parte aqui do ruído? Não. A gente vai começar aqui. Então, tá? Então, vamos lá. O método científico, então, onde a gente vai estar falando sobre a parte de, né, dando continuidade na parte de coleta de dados. Então, a gente tem dentro da coleta de dados alguns exemplos. Como eu disse, eu vou estar citando, né? Alguns, não são todas as metodologias possíveis, mas só para ir dando um direcionamento para vocês, como a questão da manipulação experimental, né? Onde você vai estar, de fato, manipulando, traçando ali resultados em cima das experimentações que você vai estar fazendo, das manipulações. Já no estudo observacional, você vai estar ali, né, só observando, coletando seus dados de acordo com as variáveis que você traçou na sua metodologia. Existe a possibilidade de ser um trabalho, por exemplo, de campo no sentido de campo mesmo, ou num laboratório, ou num hospital, né, ou numa clínica, ou um trabalho bibliográfico. Então, existem várias possibilidades. E existe outra coisa que é fundamental numa pesquisa científica, que é a questão de variações, certo? Vocês precisam conseguir identificar as variações no trabalho de vocês. Essas variações, elas são individuais, ou seja, cada trabalho, certo? Cada trabalho vai poder ter ou não variações, certo? Então, não posso pegar o trabalho de uma pessoa e dizer que o trabalho da outra vão ter as mesmas variações, certo? Elas devem ser analisados individualmente. No caso aqui, a gente pode ter variações de indivíduos, de objetos e ou de populações. O que é que vocês poderiam me trazer como exemplo desses tipos de variações? Vocês teriam alguma ideia do que, por exemplo, seria uma variação de indivíduo? Hein, gente? O que seria uma variação de indivíduo? Ninguém? O que é que pode variar entre uma pessoa e outra? De forma geral. Tudo, professora. Uma pessoa pode variar
variar tudo. Sim, o que é tudo? Diga aí. Humor, tipo, estatura, tudo. Então, a gente pode ter variações de peso, variações de altura, certo? Isso. Variações de sexo, variações de idade. Então, isso tudo são variações individuais, tá? Entre tantas outras, certo? Mas aí cada um, dentro do seu trabalho, é que vai dizer se existe ou não aquela variação, certo? Variações de objetos. E aí, vocês têm ideia? De objeto, ninguém tem ideia? Então, vamos supor que eu vou fazer um trabalho onde eu vou estar utilizando, onde eu vou estar verificando a PA dos pacientes. Então, eu posso estar utilizando um esfigmomanômetro, né, um tensiômetro ali, posso estar utilizando ele, aquele de braço tradicional, ou eu posso estar utilizando aquele digital de pulso. Não são dois modelos diferentes? Então, a gente pode estar fazendo isso. A questão é que o seu resultado pode sofrer uma variação que pode, inclusive, afetar os seus dados, simplesmente pelo fato de você estar utilizando aparelhos diferentes. Então, a gente sabe que esses tensiômetros digitais, né, de pulso, eles não são tão fiéis, né, aos resultados quanto aqueles que a gente sabe, né, que são os esfigmomanômetros ali, aqueles mais tradicionais que a gente utiliza. Então, com isso, eu posso estar trazendo um resultado errado para o meu trabalho, simplesmente pelo fato de estar utilizando equipamentos diferentes na minha pesquisa, sem estar informando qual é o equipamento que eu estou utilizando em cada situação. É diferente, por exemplo, quando eu quero, de fato, na minha pesquisa, identificar se vamos supor, os digitais de pulso, se eles são realmente precisos. Eu quero fazer um estudo de comparação entre esses tipos de aparelho. Aí, beleza. Mas se não for o caso, bom dia. Se o caso for de você estar querendo só identificar, coletar o dado da pressão arterial do paciente, então o ideal é que você utilize a mesma marca e modelo. Tá? Isso em qualquer outra situação. Estou dando só um exemplo de um tipo de aparelho aqui. Então, usar a mesma marca e modelo vai evitar que o seu trabalho, os seus resultados estejam gerando um ruído que a gente vai falar já já. O que seria variações de população? Hein, gente? O que seria uma variação de população? Variações de idade. Não, aí seria variação individual. Sim. Lugares onde mora, setores, moradia, cidade, esses tipos assim, professora. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo um estudo onde eu estou medindo um hospital, coletando dados em um hospital público na Inglaterra. E outro eu estou fazendo no hospital público aqui no Brasil. É importante eu colocar nos meus resultados
quais foram os dados que foram lá do Hospital Público da Inglaterra e quais foram os dados daqui do Brasil? Ou eu posso só jogar os dados ali e pronto? Não, eu acho que tem que ser separado de cada local. Sim, eu preciso identificar a variação população, que seria a origem, né, daquelas informações. Por quê? Porque a gente tem cenários diferentes. Em que sentido? A gente está falando da Inglaterra, né, um país de primeiro mundo, vamos especificar aqui que a gente estivesse falando de Londres. Então, Londres, eles têm um serviço, né, hospitalar de primeiro mundo, né? Então, a gente tem a população também, né, com um nível educacional melhor. Então, se a gente não coleta esses dados, quando a gente vai fazer a análise dos nossos resultados, a gente não vai poder chegar a conclusão nenhuma, porque você simplesmente não coletou. Ó, essas informações são do hospital lá da população da Inglaterra. Ou esse outro resultado é da população aqui do Brasil, certo? Então é importante que vocês tenham em mente quais são as variações que podem acontecer no trabalho de vocês. E se existe essa variação no seu trabalho, significa que você precisa coletar esse dado. Esse dado vai ser de extrema importância para que você possa estar disponibilizando ali para os resultados, né, para a interpretação dos seus resultados posteriormente. Então, como eu falei, né, a gente tem variações que vão estar acontecendo, né, relacionada a fatores do estudo. Então, cada pesquisa ela vai ter um tipo de variação, certo? E essas variações vão estar influenciando a sua pesquisa e cada um individualmente vai ter que refletir quais são as variações que existem no seu estudo. As variações, elas existem, né, ao acaso. Então, você pegar, por exemplo, 10 mulheres e for medir a altura delas, cada uma, todas são mulheres, mas cada uma vai ter uma altura diferente, tá? Então, isso é variação ao acaso. Só que a variação individual, que é a altura, você coletou, certo? Você identificou quem era o indivíduo A, o indivíduo B, o indivíduo C e a altura de cada um deles. Quando você não faz isso, a gente tem o que chamamos de ruído, tá? Esse ruído vai ser aquela informação que você não coletou. E esse ruído, ele vai se tornar um grito de desespero quando você chegar lá na sua conclusão, na apresentação do seu trabalho, quando for para a banca e a banca identificar que você não coletou o dado da forma correta, né? Então vai ser o seu grito de desespero ali por ter jogado o seu trabalho por água abaixo. Então vamos trazer um exemplo aqui. Se você estiver interessado em saber se a população de origem africana e asiática, elas diferem, né, na glicemia do sangue. Só que você, né, não coletou a variação idade. Então, a variação devido à idade vai ser o ruído, porque foi aquele dado que você não coletou. Por que é importante coletar a idade aqui? Porque a gente sabe que a glicemia, né, o teor glicêmico, ele vai variar de acordo com a faixa etária. Então, se a gente vai pegando, por exemplo, a glicemia de uma criança, de um bebezinho ali, depois de adultos e depois de idosos, a gente vai ter uma pequena variação ali, que é importante que você esteja coletando, sabendo, essa glicemia deu X, porque era um bebê, a glicemia deu Y, porque era um adulto. Agora, se eu pegar aquela glicemia, né, de uma faixa etária diferente, então eu vou estar podendo dar resultados diferentes para a minha pesquisa, tá? Então, eu preciso ter ali informações, vamos dizer assim, né, que sejam fidedignas.
informações que façam com que eu realmente esteja ali dentro dos fatores, vamos dizer assim, considerados normais. E se eu pegar um dado diferente, né, que eu não coletei ali a questão da idade, eu posso estar fazendo com que haja resultados ambíguos na minha pesquisa. E aí são os ruídos, tá? Se eu estiver interessado em saber como varia a glicemia com a idade, então as diferenças devido à origem serão o ruído. Se eu não peguei, né, essa informação da origem. Então, se eu tenho a informação, eu sei que eu estou coletando na África e eu sei que eu estou coletando na Ásia, eu preciso coletar aquele indivíduo de idade X, ele é africano ou ele é asiático. Por quê? Porque dependendo do país, vamos supor que a gente esteja coletando na Ásia, a gente esteja coletando no Japão, e lá na África a gente esteja coletando na Etiópia. Então, o Japão é um país de primeiro mundo, desenvolvido, com a qualidade alimentar muito boa, o pessoal se preocupa muito, né, com essa questão, tem uma das maiores expectativas de vida do mundo. Em compensação, a Etiópia é um país paupérrimo, né, onde a taxa de desnutrição é muito alta. Então, só em eu pegar países, né, tão diferentes, eu já vou ter, né, um resultado ali induzido, certo? Então, lembrar também, né, de não fazer perguntas às quais você já tem a resposta. Ah, existe diferenças, né, entre a glicemia entre Japão e Etiópia? Então, a gente já sabe que, por todos esses fatores, vai sim ter diferença. Então, eu preciso ali fazer um estudo que ele me deixe mais equiparado. Então, eu preciso fazer o quê? Pegar, por exemplo, o país da Ásia como o Japão, que é primeiro mundo, e um país da África que seja equivalente a ele, como, por exemplo, a África do Sul, né, onde a gente também tem um país ali desenvolvido, né, um país que mantém ali mais ou menos equiparado. Ah, eu peguei na África a Etiópia, que é um país pobre, né? Então eu tenho que pegar um asiático também com as mesmas, né, características semelhantes, um país pobre como a Mongólia também, lá na Ásia, tá? Porque senão fica complicado para a gente comparar, já que eles são, de fato, já de cara, muito diferentes. Lembre-se que a estatística ela é lembrada durante a elaboração do projeto, antes e não depois da coleta de dados, certo? Então, à medida que vocês vão estar estudando, à medida que vocês vão estar lendo os artigos, vocês vão estar identificando métodos estatísticos que são utilizados por outros autores. E aí, dessa forma, vocês podem estar utilizando para o trabalho de vocês esse mesmo método, tá? Isso não é plágio, tá bom? E aí a gente tem 2 mitos sobre fazer ciência. O primeiro é que não importa como você vai coletar seus dados, sempre haverá um processo estatístico para analisar. Não, é necessário que vocês sempre, durante a escrita do projeto, quando vocês estiverem desenvolvendo a metodologia de vocês já tenham conhecimento de qual análise estatística vocês vão colocar no trabalho de vocês. Caso contrário, vocês acabam comprometendo o trabalho, certo? Fazendo com que ali você possa não ter como avaliar aqueles resultados. Então, o outro mito é, se eu coletar um monte de dados, algo interessante aparecerá e eu serei capaz de deletar efeitos, mesmo que muito sutis. Não, seja objetivo, trace ali o seu trabalho para que você colete de fato o que vai ser necessário para a sua pesquisa. Então, vamos supor, não adianta de nada você coletar 1000 glicemia, né? Pessoas diferentes, dados de 1000 pessoas diferentes da glicemia, e aí no final você não observou, por exemplo, a variação de idade. Então, não serviu para nada a sua pesquisa. Então, é necessário você já observar tudo, ver quais as variações que podem estar influenciando, porque isso vai
influenciar no resultado do seu trabalho. Então, leia sobre um assunto, né? Veja o que os outros autores utilizaram como métodos estatísticos relacionados ao mesmo problema, né? Então, como eu sempre digo, sejam amiguinhos ali, né, da literatura, livros e artigos, para que vocês realmente tenham o conhecimento necessário para poder construir o trabalho de vocês. E aí eu pergunto para vocês, meninas, o que seria um estudo-controle? É o estudo do desenvolvimento de um controle como esse, por exemplo? Então, lógico que nesse controle aí teve estudo, né? Então, um controle de um PS4, né, tem bastante tecnologia, teve bastante estudo envolvido na construção dele. Mas é esse estudo que eu estou falando? Hein, meninas? Eita, que tá tudo dormindo. Não. Como é, professora? O que seria o estudo-controle? É porque minha internet tá ruim, eu não tô conseguindo, tá cortando sua voz. O que é um estudo-controle? E aqui um controle. Eita, professora, essa eu não sei não. Eita. Então, vamos lá. Então, gente, antes da gente ir para o conceito, eu quero trazer um exemplo aqui para vocês depois entendam como que poderia ser aplicado o estudo-controle, tá bom? Então, você quer saber se beber Coca-Cola aumenta a sua capacidade de tirar boas notas, né, na disciplina. Aí você pega, todo dia, toma uma Coca-Cola, durante, né, a disciplina toda. No fim, você teve boa nota. Conclusão, a Coca-Cola faz aumentar o seu rendimento. E aí? Qual é o problema e qual é a solução? O problema é que a Coca-Cola faz mal à saúde e não tem nada a ver em render nota Coca-Cola. É, mas ó, você tomou a Coca-Cola todo dia e no final teve boa nota. E aí? Porque você se esforçou, não porque a Coca-Cola fez você tirar boa nota. Coca-Cola. Ah! Então, tiveram a sacada rápida nessa. Então, pode ser simplesmente pelo fato de que você tenha estudado, né, para tirar boas notas, e não por causa da Coca-Cola. A Coca-Cola, pelo contrário, pode ter feito você desenvolver uma gastrite, né, uma diabetes, uma úlcera, né? Então, Uma doença mesmo. então, vamos lá. Como que a gente poderia estar desenvolvendo essa pesquisa? Eu quero verificar se realmente a Coca-Cola influenciou ou foi só porque eu estudei. Como que eu poderia estar desenvolvendo essa metodologia? E, gente, lembrem-se que quando vocês estiverem no trabalho de vocês, vocês vão estar sozinhas lá quebrando a cabeça de vocês. Então, aproveitem aqui, quebrem a cabeça junto, porque aí eu vou estar dando o direcionamento e vocês utilizam esse mesmo raciocínio quando vocês estiverem só. Eu acho, professor, você vai passar uns dias tomando a Coca e depois você vai continuar estudando sem a Coca. Você vai ver que não foi a Coca, foi porque você teve disciplina e estudou. Não. Quem dá mais? Não. Quem dá mais? Quem dá mais? Ninguém? Estão dormindo ainda. As bichinhas. Vamos lá. Então, aqui, eu faria o seguinte. Eu preciso ter o que a gente chama de grupo controle. Tá? Eu estaria, vamos supor, pegando uma turma com 100 alunos. Dividiria essa turma em dois grupos, o grupo A e o grupo B. O grupo B, eu não daria Coca-Cola e o grupo A eu daria Coca-Cola. Só que tem um detalhe. Nesse grupo A e B, dos dois grupos eu teria excelentes alunos, alunos medianos e alunos mais fracos. Certo?
Porque se eu pegar também só aluno excelente e botar para ele tomar Coca-Cola e continuar excelente, né, eu não posso aferir se realmente foi a Coca-Cola que influenciou. Então, eu pegaria esses dois grupos. Nos dois grupos eu teria essas 3 categorias de alunos. E um grupo eu estaria dando a Coca-Cola e no outro não faria nada. Ao final do estudo, eu verificaria se aquele grupo que tomou a Coca-Cola, ele aumentou o rendimento. Os alunos que eram excelentes se mantiveram ali, né? Não tinha mais como aumentar. Aí vamos supor que os medianos subiram e os alunos fracos subiram também. Aí eu posso sim estar dizendo que a Coca-Cola influenciou, porque foi o único fator que eu coloquei diferente do outro grupo. Bom? Então, uma definição de um estudo controle é que ele é uma referência com a qual as manipulações experimentais são comparadas. Ou seja, eu teria aquele meu grupo que eu não estaria influenciando nada, eu estaria avaliando só, né, como que ele iria estar acontecendo de forma natural, e o outro eu estaria dando ali a Coca-Cola para eles, certo? Então, os alunos que beberam Coca-Cola versus os que não beberam. E um outro exemplo é aqueles que as pessoas que eu estaria avaliando o tecido pulmonar delas, das pessoas que fumam versus aquelas que não fumam. Então, a gente tem pode encontrar um outro tipo de resultado aqui, gente. A gente sabe que, geralmente, né, por a gente estar falando de ser humano, a gente não tem uma ciência exata, né? Ah, é isso, ponto, acabou. Não, cada corpo pode estar reagindo de uma forma. Mas a gente sabe que, geralmente, as pessoas fumantes, elas vão ter um comprometimento pulmonar muito maior do que as que não fumam. Eu não estou dizendo que quem não fuma não vai adoecer do pulmão, certo? Por exemplo, tem pessoas que nunca fumaram na vida e desenvolvem câncer de pulmão e morrem. Em compensação, tem outra que passou a vida todinha fumando e nunca teve câncer de pulmão, né? Só que aí, vamos supor que a gente esteja comparando, né, nesse caso, o tecido pulmonar, e aí tem do estudo todinho só uma pessoa que não fumava, né, que desenvolveu ali doenças pulmonares. Então, aquela pessoa a gente não pode considerar na média. A gente tem ali o que a gente chama de desvio padrão, tá? Então, vou trazer um outro exemplo, só para adiantar, já que eu falei aqui do desvio padrão. Se a gente tiver, por exemplo, uma média de altura. Vamos supor que a média de altura dos alunos da Santa Emília seja 1,70 m, tá? Aí, de repente, chegou um aluno que ele tem 2,30 m. Se eu colocar esse aluno de 2,30 m, costuma ter alunos ali, pelo menos acima de 1,90 m na faculdade? Não, né? Então, imagine acima, né, de 2 metros, 2,10 m, chegando a 2,30 m. Aí é que não tem mesmo. Então, a gente precisa ter cuidado quando a gente vai avaliar nossos resultados, porque se eu colocar esse aluno de 2,30 m dentro da média, a média vai fazer o quê? Vai subir, não é? Só que aí eu estou refletindo a realidade? Não. Foi só aquele único indivíduo que fugiu, né, daquele padrão e fez com que a média subisse. Então, tem que ter cuidado quando a gente está interpretando nossos resultados para estar avaliando essas nuances, tá bom? Então, dentro do estudo controle, a gente tem 2 tipos, o controle negativo e o controle positivo. Como que é isso? Então, vamos supor, você quer saber se a pomada A ela é útil para controlar verrugas. Então, você está fazendo um estudo ali para construir uma pomada que seja eficaz contra verrugas. No grupo experimental, você vai lá e aplica a pomada A. E no grupo controle, você não aplica nada.
Ou seja, nos dois grupos você tem pessoas com verrugas. Só que um grupo você vai deixar a verruga, né, se desenvolver naturalmente. No outro grupo, você vai estar aplicando a pomada. E aí você vai conseguir avaliar. A verruga ela deveria estar evoluindo assim. Ela estacionou, ela não está mais crescendo. Ela está diminuindo. Então, eu começo a avaliar que a pomada A é eficaz. Vamos supor que acabou que você descobriu que a pomada A, ela de fato é eficaz. Ela, com uma semana, ela elimina a verruga, só que ela deixa cicatrizes. Tá? Então, onde tinha lá a verruguinha, ela fica uma cicatriz, com uma marca na pele. Aí a gente traz um outro tipo de estudo controle, né? O controle positivo. Como é isso? Eu já tenho o resultado da pomada A, não é? Que ela é eficaz e com uma semana, só que ela deixa cicatriz. Eu quero agora saber se a pomada B, ela é melhor do que a pomada A para controlar verrugas. Aí eu pego o meu grupo experimental, eu aplico a pomada B, e no grupo que a gente chama agora de controle positivo, eu aplico a pomada A, porque a pomada A eu já sei como que ela vai estar reagindo, certo? Então, pode ser que eu descubra que a pomada B ela também seja eficaz, só que ela demora mais, você vai ficar ali um mês com a verruga, só que ela não deixa cicatrizes. Então, as duas são eficazes. O objetivo não era eliminar a verruga, então as duas conseguiram alcançar o objetivo. E aí, o que é que vai acontecer? Eu vou poder mudar o uso de acordo com a necessidade do cliente. Vamos supor ali o paciente chegou, ele está com a verruga no rosto. Então, o rosto não é legal, né? Você ter cicatrizes ali. Então, você pega, passa para ele a pomada B, porque ela vai ser eficaz na verruga e quando, né, depois de um mês de tratamento, ela não vai ficar com marca nenhuma na pele. É um paciente que ele está com a verruga no joelho. Então, quem teve uma boa infância, né, sabe que o joelho ali já é cheio de cicatrizes, né, todo marcado. Então, no joelho, quero me livrar logo disso. Uma cicatriz a mais, uma a menos, não faz diferença. Aí você pode estar indicando a pomada A, que em uma semana vai eliminar ali, vai deixar uma cicatriz, mas como seu joelho já é cheio de cicatriz mesmo, você não faz diferença. Certo? Então, aonde que é muito aplicado esse tipo de estudo? Na indústria farmacêutica. Tá? Então, na indústria farmacêutica, a gente tem muito isso, onde a gente vê algumas medicações que são mais eficazes do que as outras, né? Só que a gente, por exemplo, tem variações no princípio ativo. Então, eu posso ter, vamos supor que medicação X, ela é 100% eficaz, mas ela usa o princípio ativo lá, A. Só que eu sou alérgica a esse princípio ativo, então não posso estar utilizando essa medicação, mesmo que ela seja 100% eficaz. Aí existe uma outra medicação que ela é 80% eficaz, mas ela não utiliza o mesmo princípio ativo. Mas aí eu posso tomar, porque eu não tenho alergia, certo? Então, na indústria farmacêutica, a gente tem muito disso. E aí a gente vai ter aquelas medicações que são mais prescritas, vamos dizer assim, e aquelas que, né, são alternativas às pessoas que possuem alergia ao princípio ativo daquela outra medicação. Tá bom? O outro estudo que a gente tem é o procedimento cego, processo no qual o investigador que está a fazer o experimento, ele não sabe qual dos dois conjuntos de dados recebeu o tratamento. Quando nem o paciente, nem o investigador sabe qual o tratamento que recebe, dizemos que a gente tem um procedimento duplamente cego. Agora, nessa pandemia, né, a gente está tendo diversos tipos de estudo. Oi. Essa parte do controle, que a senhora disse que é uma referência a ser comparada, certo? Uhum. No caso do meu TCC, que é erro de administração de medicamentos, eu posso fazer uma comparação tipo profissionais que trabalham em mais de uma empresa ou só em uma empresa, é mais ou menos isso? Não, aí no caso não seria o estudo controle, não. É só o estudo comparativo mesmo, mas não seria Tá. controle, não.
Ah, tá. Tô entendendo. Então, no caso aqui do procedimento cego, né, com essa pandemia, muitos pesquisadores utilizaram esse método, tá? Onde ele se complementa com o placebo, tá? Onde você administra uma medicação ali para o paciente. Aí a gente vai, né, depende se ele é procedimento cego ou duplamente cego. Mas aí o paciente, de qualquer forma, ele não vai estar sabendo se ele está tomando a medicação de fato ou, por exemplo, uma pílula de farinha. Tá? Ela vai estar, como o conceito diz aqui, tratamento desenhado para parecer exatamente como o verdadeiro, né? Só que sem o parâmetro de investigação. Ou seja, eu pego uma cápsula ali, digo que é a medicação, mas vamos supor é farinha. E vou ver ali como que a pessoa vai reagir. Porque às vezes a gente tem o quê, ó? A parte psicológica, né? A mente da pessoa influenciando. Ali, às vezes, a pessoa não tem uma manifestação clínica, né? Física, né? De fato. E sim coisas da cabeça da pessoa que faz com que ela diga que tem aquelas manifestações. Bom? Então, gente, nós temos essa atividade aqui, que é a nossa segunda atividade, são 4 questões. Lembram do TED? Falei que ao final de cada aula, do material de cada aula, a gente tem essa atividade, né? Na próxima aula é durante os slides, que aí vai ter descrito a atividade 3 e cada questão. Então, não vai ser. Vocês podem estar escrevendo numa folha de caderno, né? Para quando eu mandar para vocês o link. Lembra que eu disse que eu vou enviar para vocês um formulário para vocês irem respondendo esses TEDs, porque aí eu sei quem realmente fez, para não correr o risco de eu não receber por e-mail. Então, vocês vão responder nesse TED, nessa atividade de hoje. Qual é a pergunta que você tenta responder com o seu trabalho? Né? Então, vai ser sua pergunta norteadora. Lembrem-se que não é proibido pensar, tá? Pensar não dói, então vocês podem responder com calma, né? Com cuidado. Lembrando que essa atividade ela já vai servir para vocês estarem construindo o trabalho de vocês. Eu quero que vocês digam por que é importante a questão que vocês querem estudar, né? Então, se você conseguir me convencer, é porque tá bom. Isso aqui seria a justificativa do trabalho de vocês. Lembrando que a justificativa não é do ponto de vista individual. Ah, porque eu gosto. Ah, porque eu vivi isso. Ah, porque eu trabalho no setor. Não. Vocês vão trazer dados na introdução de vocês, né? Que vão dar para vocês condições de mostrar a importância do trabalho de vocês. Aí eu quero que vocês digam qual a hipótese, lembrando que a hipótese é a resposta à sua pergunta, e quais as previsões da hipótese de vocês, que seria, né, os resultados esperados. Com isso, nós terminamos a aula do material 2 e vamos agora para o material seguinte. Ô, professora, Oh. essa atividade que a senhora está falando para a gente fazer, Ah. isso é individual, como é? É o grupo. É o grupo que vai fazer. É o grupo do TCC. Se o seu trabalho no TCC é individual, então você responde sozinha. Se é em dupla, responde os dois. Se for em trio, responde os 3. Certo. Aí isso aqui é para a gente deixar pronto, a gente manda... Isso, não. Vocês vão deixar pronto. E aí, quando a gente terminar essa aula número 3, desse material da aula número 3, que não vai dar para terminar hoje. Então, quando a gente terminar ele, aí eu mando o link para vocês e aí vocês preenchem, né? Vão respondendo de acordo com o que vocês já fizeram. Certo? Certo. O link, a senhora vai mandar o formuláriozinho, que a senhora quer que preencha. Exatamente. Isso. E essas... Tá bom, tá ok. Porque fica mais fácil para mim, tá? Assim, no sentido de quando eu for avaliar o trabalho de vocês, já tá todo mundo lá no mesmo local. Certo. Zara, certo? Ok, professor, obrigada. É para mandar até quando essa resposta, professor?
Quando eu mandar o link para vocês, eu vou deixar por uns 2, 3 dias para que vocês possam colocar. Porque como são 14 questões, tem gente que não tem computador, vai precisar estar respondendo pelo celular. Né? E aí pode ficar demorado. Tá? Tá certo. Mas aí vocês já vão respondendo, tá? Porque no dia que eu mandar, já vai estar tudo pronto. A diferença é só que É porque vocês vão... desde a primeira aula que já tem essas questões, né? Isso é que é todas. Exatamente, garotinha esperta. Então, vamos lá. Aula 3 agora. Oi. Essa é o segundo, né? Oi? Essas são a segunda questão, né? Que manda assim, mandou 6, agora foi essas, não é isso? Isso. Aquela foi a primeira atividade com 6 questões. Sim. Essa é a segunda com 4. E durante essa aula agora 3 vai ter mais 4. Certo? E é sempre em cima do que a gente já falou, tá? Na aula. Então, vamos lá. Dando continuidade ainda no método científico, agora a gente ainda na metodologia, né? Lembrando sempre que a gente tem que traçar a nossa metodologia para que a gente possa alcançar a nossa hipótese, né? E aí a primeira pergunta, ó, tá aqui a atividade 3, questão 1. Como testar a sua hipótese? Ou seja, qual a metodologia que vocês vão fazer no trabalho de vocês? Aqui eu não quero que vocês coloquem a metodologia toda, não, gente. Eu só quero que vocês já definam só se ela vai ser bibliográfica ou se ela vai ser de campo, tá bom? Só isso. Entenderam? Gente? Sim, professor, entendemos. Entendeu, né? Então, vamos lá. Então, a gente pode ter uma manipulação experimental, né, onde o pesquisador ele vai fazer alterações no seu sistema experimental, medindo o efeito, né, da alteração. Ou seja, se eu estiver falando, trabalhando com produtos químicos, né, então eu vou adicionando ali ou tirando alguns componentes e misturando tudo para ver, né, como que ele vai estar reagindo, qual o resultado que ele vai estar me dando. Aí, se eu estiver fazendo, por exemplo, isso na parte bioquímica, né? Então eu estou avaliando, por exemplo, a parte de uma planta, o efeito, vamos supor, o efeito calmante da camomila. Então, eu vou pegar o princípio ativo, né? Vou ver ali as dosagens, para também não ser em excesso, né? Porque tudo em excesso faz mal, até a água. Então, eu vou estar fazendo ali as minhas manipulações, né? Experimentando ali até chegar num resultado que realmente seja eficaz. Aí, se você tem um estudo observacional, o pesquisador, ao contrário de uma manipulação experimental, o pesquisador aqui ele não vai estar manipulando nada. Ele simplesmente vai estar observando a relação entre as variáveis que ele traçou. Então, no estudo observacional, ele vai ficar ali quietinho, simplesmente coletando os dados aos quais antes ele definiu que seriam dados importantes. Então, vamos supor que eu esteja avaliando a utilização, vou avaliar o uso dos EPIs, né, se é ou não de forma correta, se são ou não utilizados. Então, eu vou estar avaliando a utilização dos EPIs por profissionais de saúde no ambiente de urgência e emergência de um hospital. Vamos supor que minha pesquisa é essa. E aí, no meu instrumento de coleta de dados, que é que chama dessa forma. Então, meu instrumento de coleta de dados, eu vou estar ali fazendo justamente essa avaliação, coletando os dados. Ah, chegou paciente 1, tá? Paciente 1, aí eu coloco quais foram os profissionais que atenderam aquele paciente. Então, paciente 1, profissionais, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, vamos supor.
Aí o médico utilizou luva, né, máscara, não sei o quê. Aí eu vou determinar, né, quais são as variações, os dados que serão necessários para eu coletar no meu trabalho. E assim eu vou estar anotando. Mas eu não vou estar lá no, no profissional dizendo, você vai usar luva? Não sei o quê. Não, tá? No estudo observacional eu vou estar apenas, como o próprio nome está dizendo, observando, tá? Então, um bom desenho amostral é o compromisso entre a quantidade de informação que podemos obter em função dos recursos que podemos ter à disposição. E aí eu pergunto para vocês, o que é que eu quero dizer com essa frase? Avaliem aí com calma. Aí, gente. Pessoal. Meninas. Ou de casa. No caso desses recursos, são recursos tipo bibliográficos, é isso? Não sei, eu quero que Artigos vocês que a gente vai interpretem. seguir além. Se for assim, no caso seria... E aí, gente? O que eu entendi aqui é que posso Diga. falar? Pode? O que eu entendi aqui é que as informações que podemos obter, né, aqui, entre a quantidade de informações que podemos obter em função dos recursos que podemos ter à disposição. No caso, vai as quantidades de informações vai de acordo com o que a gente quanto mais a gente conseguir os recursos para a pesquisa, fica melhor. Acho que Explorar mais. Quanto mais explorar, isso. fica melhor. Mais ou menos. Vamos lá. Então, a gente precisa interpretar todo ele. Um bom desenho experimental. O que seria desenho experimental? É a metodologia, tá? Então, uma boa metodologia vai ser o compromisso que cada pesquisador vai ter quando estiver desenvolvendo a sua pesquisa entre a quantidade de informações, tá, que vocês podem obter em função dos recursos que vocês têm à disposição. Adianta, eu vou trazer até o mesmo exemplo que eu já falei hoje. Adianta eu querer dizer que no meu trabalho, para alcançar os meus resultados, eu preciso coletar informações de 1.000 pessoas, vamos supor que fosse glicemia. Então, eu preciso coletar a glicemia de 1.000 pessoas. Então, isso significa a quantidade de informação que eu tenho que ter. Agora, eu só tenho dinheiro para coletar 100. Ou seja, o recurso que eu tenho à disposição. Então, eu preciso avaliar e ter um compromisso na minha metodologia de compreender se eu consigo, com os recursos que eu tenho, atingir a informação que eu preciso. Deu para entender? No caso, se eu fosse fazer a metodologia, podia ler livro, revista, é isso? No caso aqui se aplicaria para uma pesquisa de campo, tá? Essa frase. Certo? Agora também eu posso pensar numa pesquisa bibliográfica no sentido de que a quantidade de informação que eu pretendo, né, ter na minha pesquisa seria de, vamos supor, 20 livros, não sei quantos artigos, né, vamos supor, 300 artigos e tal, mas para eu ter acesso a esses 20 livros, boa parte deles eu só vou ter se eu comprar.
Os artigos também, eles estão lá, mas eu só vou ter a informação se eu tiver como conseguir ele. Então, eu tenho essa possibilidade? Se eu tiver, beleza. Senão, eu vou precisar verificar ali minha metodologia para que eu realmente consiga fazer a pesquisa e ir adiante. Certo? Segunda questão. Existe variação entre indivíduos, objetos e populações? Ou seja, isso é na sua pesquisa, como eu falei, é algo individual. Você tem que identificar, como que chama? Na sua própria pesquisa, você vai ter que identificar se existe variação de indivíduo, aí você tem que ver qual que é ela. Pode não existir, beleza, não tem problema nenhum. Se existe variação de objeto e se existe variação de população. Como eu falei, cada pesquisa vai ter o seu tipo específico. Pode ser que você não tenha nenhuma variação, pode ser que você tenha várias, certo? No trabalho, no exercício que eu quero que vocês respondam, não é só dizer, existe ou não existe. Não. Se tiver variação, eu quero que vocês digam quais são elas. É idade, é peso, A gente vai ter que trabalho justificar. bibliográfico, é o ano. Sim, vocês vão ter que, não é justificar, vocês vão ter que dizer qual é a variação. Certo? Beleza. Então, a gente sabe que existem variações ao acaso, tá? Que são as diferenças entre valores medidos da mesma variável em indivíduos do mesmo conjunto. Ou seja, o mesmo conjunto aqui seria pessoas. A mesma variável seria o quê? A altura. E a gente vê que existe variação entre pessoas, se a gente vai considerando a altura, tá bom? Então, e graças às variações ao acaso que existe é que a gente faz pesquisa. Porque se fosse tudo igual, o resultado seria tudo igual, né? Então, não teria por que estar fazendo ali, né, pesquisas referentes àquelas temáticas. E aí a gente chega num exemplo aqui, tá? Que eu vou colocar aqui para vocês. Que é o seguinte. Cadê? Suponha que você quer testar o efeito do consumo de uma dieta rica em proteínas subministrada a crianças sobre a altura na adolescência. Eu vou traçar direitinho essa pesquisa, tá? Mas o que eu estou querendo fazer aqui é como contornar a variação ao acaso nesta pesquisa. Eu quero que vocês me ajudem para que a gente justamente identifique variações nessa pesquisa que são necessárias ser coletadas para que o trabalho não vá por água abaixo. E lembrando que um bom desenho experimental, ou seja, uma boa metodologia, minimiza as variações ao acaso de forma a que a variação que estamos a testar possa mais facilmente ser detectada. Então, deixa eu mudar aqui, tá, para vocês. Vou colocar aqui o Word. Pronto. Então, o que é que a gente vai estar trabalhando agora, né? Qual é o exercício que vamos fazer? Certo? Então, vamos lá. Colocando, vamos dizer assim, em miúdos, né? Como que seria essa pesquisa? Eu quero fazer uma pesquisa que ela vai durar ela vai durar 10 anos. Eu quero investigar se a dieta que eu estou dando às crianças no almoço
vai influenciar no crescimento delas. Eu vou pegar 100 crianças de uma escola, onde todas inicialmente terão 5 anos de idade. E eu vou, como o trabalho vai durar 10 anos, né? Então eu vou ficar estudando, né, dando esse almoço, né, e para avaliar se elas cresceram ou não, até elas terem 15 anos de idade, que é quando mais ou menos, né, a gente chega à nossa altura máxima. Deu para entender esse estudo? Todo mundo entendeu? Eu vou fazer uma pesquisa onde ele vai ter duração de 10 anos, onde eu vou estar administrando a dieta no almoço para 100 crianças, de forma que ao final de 10 anos eu consiga identificar se essa dieta ajuda no crescimento dessas crianças. Eu vou pegar todas elas com 5 anos até elas alcançarem 15 anos. Só isso é suficiente para o meu trabalho ou existem variações, fatores que vão estar influenciando ali e que precisam ser coletados? E aí, gente? Vai Agora ter variação. vocês. Vai Qual? ter variações. Vai ter Diga aí. variação de sexo, Sexo, será? altura, peso. Altura, peso. Como assim? Estou colocando aqui. Porque Como assim? de acordo com a criança pode ter variação no crescimento. Tipo, se for menina, pode crescer, se for menino, pode crescer mais que a menina. Não, Eu acho isso que não região seria. também. Quê? Eu acho que também de região, de lugar. Tem lugar que existem pessoas mais altas. Vamos ver, estou pegando as informações de vocês, depois a gente avalia. Alguém tem mais alguma coisa? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Vamos pensar, pensem aí, pensem aí. Seria a variação de genética? Genética, vamos ver. Mais alguma coisa? Alguém? Não? Então vamos lá, vamos avaliar por partes, né? Essas aqui foram as sugestões de vocês, tá bom? Vou deixar em vermelhinho. Então vamos lá. Primeira variação que a gente precisa coletar. Antes de eu dizer, vamos fazer a seguinte avaliação. Se eu tenho 5 anos e daqui a 10 anos eu vou estar com 15 anos, vocês concordam comigo que naturalmente eu vou crescer? Hein, gente? Sim. Sim. Então, se o indivíduo ficou com 5 anos na mesma altura que ele vai estar com 15 anos, né? Na verdade, se ele com 15 anos está na mesma altura que ele tinha 5, é porque ele tem algum problema. Né? Normalmente, não seria o caso da gente manter a mesma altura. Então, um dado que a gente precisa coletar, que aí foi dito, que a gente tem aqui a hereditariedade, a genética e a hereditariedade. Como que a gente vai coletar esse dado? Então, hoje em dia, já é possível se identificar, existem alguns cálculos que se faz, né, com alguns comprimentos de alguns ossos da criança, que se estima, né, mais ou menos quanto que a criança teria de altura. Então, avaliando a altura dos pais, junto com essa questão desses ossos da criança, então já se tem uma estimativa de quanto que ela vai crescer.
Então, se a gente não coletar esse dado, terminou os 10 anos de estudo ali e serviu para nada. Eu não tinha nenhum parâmetro para comparar se realmente ia crescer ou não, né, com aquela dieta. Que a criança cresceu, cresceu. Mas e aí? Foi por causa daquela dieta que eu dei ou não? Estão conseguindo compreender? Sim. Sim? Sim. Sim. Beleza. Vamos continuar. Outro fator que pode estar influenciando. Eu falei em algum momento a questão da classe social? Não. Não. Eu disse que era uma escola que ia ter 100 crianças, mas eu não disse se era uma escola de baixa renda, de alta renda, né? Não, vamos supor que essa escola tenha todos os tipos de classe social. Então, como eu contorno a questão de que a gente sabe que, vamos supor que esse estudo fosse aqui no Brasil, a gente sabe que aqui no nosso país a gente tem um problema muito grande de desigualdade social. E essa desigualdade social faz com que, né, a nível de exemplo, né, e que infelizmente é uma realidade, muitos jovens, né, muitas crianças, elas frequentam a escola, mas não tanto no sentido de aprender, mas sim porque é a única refeição, é o único local onde ela vai ter refeição ao dia, vai ser lá na escola. Então, se eu só estou disponibilizando o almoço para essas crianças, aquela criança carente, né, de classe social mais baixa, vai ser a única refeição que ela vai ter no dia. Então, querendo ou não, é independente dessa dieta, né, específica ali para o crescimento, aquela criança só está comendo uma vez ao dia. Ela vai ter um resultado diferente daquelas crianças que possuem todas as refeições. Então, para contornar esse problema, o que é que eu faço? O estudo vai estar disponibilizando 3 refeições diárias para essas crianças. Dessa forma, eu vou estar compensando, né, um pouco a desigualdade alimentar delas. Por mais que existam outras crianças que possam ter, por exemplo, lanche, mas o lanche não vai ser um fator tão influenciador quanto as 3 principais refeições do dia, tá bom? E aí, para eu poder ter essas 3 refeições diárias, a gente pode ter um outro fator que vai estar influenciando, que é exercício físico. Como eu vou estar dando, né, para essas crianças essas 3 refeições diárias, então a escola agora vai ser uma escola integral, onde eu vou conseguir ter um controle das refeições dessas crianças e também o nível de atividade física. Então, eu pegaria ali, vamos supor, no horário as crianças estariam estudando, no horário oposto elas estariam praticando atividade física, porque é diferente, né? A gente sabe, criança ela vai brincar, ela vai correr, mas é diferente você ter, por exemplo, condições de matricular seu filho numa escolinha onde vai ter um profissional ali, um educador físico, né? Tendo cuidado dos exercícios corretos para aquela atividade. E outra criança que vai estar, né, correndo na rua. Então, para a gente também evitar que o fator classe social influencie nesse ponto também das atividades físicas, a gente deixa padronizado. Tá? Então, todas as crianças elas vão ter o mesmo nível, vamos dizer assim, de atividade física controlada com profissionais. Vocês estão vendo o quanto de informação que é necessário se pensar durante a elaboração da metodologia. Caso contrário, seus 10 anos de estudo você perdeu tempo e dinheiro. Estão conseguindo identificar, pessoal? Gente. Sim, eu tô entendendo mais ou menos, mas eu tô acompanhando. Tô conseguindo identificar essas. Certo. Eu coloquei esse exemplo aqui com um estudo bem longo, mas isso pode se trazer para a realidade de vocês também, certo? O que importa é que vocês consigam identificar, consigam perceber
a importância de identificar fatores, né, variações que possam estar interferindo no trabalho de vocês e que, se vocês não observarem isso quando estiver construindo a metodologia, o trabalho de vocês vai por água abaixo, certo? Outra coisa fundamental que é importante estar aqui no Professora, trabalho. Oi. essa metodologia, a duração pode ser de 1 ano, 2 anos? Aí depende da faixa etária que você vai estar utilizando. Porque eu não quero verificar a questão da altura, Sim. Aí entendeu? tem que ser um tempo maior. Isso, aí tem que ser um tempo maior, porque tem criança que ela, vamos supor, dá uma esticada maior com 6 anos. Tem gente que dá com 10, né? Então, isso vai poder variar de indivíduo. E se você pegou um indivíduo que ele ia esticar naquele período que você está fazendo o estudo, ao contrário de outro, que naquele ano ele não vai dar uma esticada tão boa, aí pode não ter sido a sua dieta, pode ser simplesmente algo fisiológico dele. Entendeu? Entendi. Não? Trazendo isso para o nosso TCC agora, a gente pode fazer a pesquisa dentro de 2 anos, alguma coisa, pegando a pesquisa tipo de estudos de bibliográfico Não, de se for 2 anos? bibliográfico, Não. vocês podem pegar a pesquisa de 200 anos para trás. Não tem problema. Aí, se for de campo, tem que ser um tempo menor, né? Aí, se for de campo, não necessariamente. Se for de campo, por exemplo, com dados documentais, você vai estudar, vamos supor, doenças parasitárias em crianças de comunidade X. Aí você Sim. vai pegar, vamos supor, eu quero fazer uma investigação do perfil dessas crianças dos últimos 10 anos. Você vai lá Tá, na entendi. unidade, vamos pôr no PSF, e pega o prontuário de 10 anos para trás. Então, é uma Tá, pesquisa de entendi. campo, entendeu? A pesquisa Uhum. bibliográfica vai ser aqueles dados que já foram publicados. E aí, Tô esses entendendo agora. artigos, livros que vocês vão estar utilizando como fonte de pesquisa, aí eles devem estar dentro de o ideal dos últimos 5 anos, que seriam os mais recentes. Se você não encontrar muita coisa, porque isso também depende do estudo, né, do tema da sua pesquisa, tem pesquisa que realmente não tem, porque ela é pouco estudada. Aí você vai abrindo mais para os últimos 10 anos, últimos 15 anos e assim por diante. Entendeu? Entendi. Ô, professora, Agora Oi, clareou mais. para a gente fazer uma pesquisa de campo, se for referente a algum tipo de erro, geralmente eles não vão nos fornecer nos dar certas informações, não é verdade? como assim? Tipo, se a gente for falar sobre erro na administração do medicamento, os hospitais que aconteceu esses erros, geralmente eles não vão nos fornecer, não vão. Não, porque ele está dando um atestado de incompetência, né? Então o da gente, particularmente, eu acho que vai ter que ser bibliográfico. Não, aí no caso, calma. No caso, é porque está nessa pandemia, né? Aí fica complicado. Mas você pode traçar uma metodologia agora como sendo de campo, e aí, dependendo do andar da carruagem, né? Você, qualquer coisa, muda para bibliográfico se não for permitido. Qual a sugestão desse tipo de pesquisa no erro de administração? Lembra que eu falei do exemplo de estudo observacional, de você ficar observando o uso de EPIs? Sim, lembro, sim, ainda há pouco você falou. Pronto, isso. Então, você pode estar trazendo essa realidade para a administração de medicação. Ou então, se você quiser trabalhar não apenas na parte da medicação, mas erros comuns dos profissionais de enfermagem. E aí você poderia estar utilizando administração de medicação, preenchimento de prontuário, o uso de EPIs, certo? E aí você poderia estar fazendo uma pesquisa só observacional, onde você teria ali o seu instrumento de coleta e você, né, de longe ali, lógico, teria que ter autorização do hospital para estar ali
ficaria apenas observando e coletando as informações pertinentes à sua pesquisa. E que fossem possíveis através de um estudo observacional. Sim, estou entendendo. Assim, mas a gente sabe, a senhora sabe que isso é muito difícil, né? É complicado. Não, sabe por quê? Porque você, pelo contrário, você pode estar ajudando eles. Você pode estar identificando que naquele hospital X, por exemplo, apesar de existir protocolos, apesar de existir treinamentos, tarará, você pode observar que mesmo assim ainda está existindo erros em determinados setores. E aí você está fazendo um favor para o hospital, porque no momento que você mostra que existem aqueles erros, o hospital ele vai tentar trabalhar para corrigi-los. Entendeu? Estou entendendo. Então, a gente poderia fazer erros comuns dos profissionais Como foi que você falou? Não, foi só a ideia, né? Erros comuns dos profissionais de enfermagem. E aí vocês podem estar pegando, ou então dos profissionais de saúde também, que aí não pegaria só a enfermagem. Aí vai de acordo, né, com o que vocês pensam porque, em assim, a gente está bem preocupada, porque assim, isso é um tema que a gente queria, e como tem essa pandemia, e outra coisa, os hospitais eles não vão querer fornecer dados de algum erro, eles não vão querer, como a senhora disse, atestar. Assim é mais difícil, nesse sentido que você está falando, né? De ele ter, até porque é complicado, ele ter um documento que está provando ali que houve um erro, certo? Provavelmente ele só teria isso se isso foi para a justiça. Então, algum paciente foi lá, entrou com processo contra o hospital e aí ele tem isso documentado, né? Mas, do contrário, eu acho muito difícil ele ter e expor isso aí. Certo? Mas dessa forma que eu estou fazendo, você traz. Lembra da questão dos resultados esperados? É aí onde você, vamos dizer assim, barganha. Você justifica barganhando seu trabalho com a importância dele. Então, com a identificação dos erros da enfermagem que ocorrem, que possam, você já não afirma, né? Você não afirma porque você não sabe, você não coletou os dados. Então, que possam estar ocorrendo nesse hospital ou no setor X desse hospital, com essa identificação, caso se faça, né, verdadeira, então espera-se que haja um treinamento, um reforço em relação aos profissionais, da importância do uso correto dos EPIs, né? Da atualização desses profissionais, da forma correta de estar administrando medicações e assim por diante. Certo? Entendi, estou entendendo, Ô, professora. Vai, Geva. É que ficou um nó aqui. Foi, minha cabeça deu volta. A gente pode, tipo, fazer uma coleta, tipo, coleta de dados assim, de acordo com... Entrevistar colegas, enfermeiros, coordenadores... Sim, tem que passar pelo comitê de ética. Entrevistar, não. Assim, você pode conversar com alguém de forma informal, né? Mas você não pode colocar nada disso na sua pesquisa. Vocês o mesmo tema? Vocês vão fazer juntos? Isso, professor. E a gente pode, tipo, se for a gente mudar o tema, tem algum problema? Não. Porque a gente já mandou aquele papelzinho para a professora. Não tem problema, não. Aquilo ali é só para dar um direcionamento para vocês. Eu disse que à medida que as aulas forem acontecendo, vocês vão dando um direcionamento maior para o seu trabalho, não tem problema algum. É porque assim, professora, continua na mesma linha, tá meio que abrindo nossa mente, entendeu? Porque a gente tá muito como essas aulas remotas, fosse presencial, a gente já teria tirado mais dúvida com a senhora, entendeu? Por isso que eu entrei nesse assunto. Vocês podem estar tirando também, vocês não tiram porque não querem. Por isso que eu entrei no meu tema, por isso que eu entrei no nosso tema, porque a hora é agora da senhora ajudar a gente. Por isso que eu falei que é extremamente importante
que vocês não percam aula. Porque a gente está indo num raciocínio que se você perdeu uma aula, na aula seguinte que eu for trazer coisas que já foram faladas, que você já precisa saber para colocar no seu trabalho, você vai ficar completamente perdido. Entendeu? Entendi. Por isso que eu gravo. Tô Se entendendo. teve alguém que perdeu a aula de hoje, vai lá no... Por exemplo, eu estou vendo que Cida não veio, né, na aula de hoje. Então, ela vai lá no YouTube e depois assiste a aula, porque senão vai acabar comprometendo o andamento do trabalho dela. Certinho? Apesar de eu estar usando aqui exemplos, mas são justamente esses exemplos que vocês vão raciocinando junto ao trabalho de vocês para desenvolver uma boa pesquisa. Isso mesmo. Qualquer dúvida, Angela, que tu lembrar, também vai perguntando à professora. Então, conversando. Vocês conseguiram entender esse exemplo aqui? Agora Sim. é clareou mais, não estou entendendo. Beleza, então deixa eu mudar a tela novamente, voltando para os slides. Eu preciso abrir os slides. Então, a gente fez aqui, né, como contornar a variação ao acaso, a gente viu todos aqueles pontos, né? Precisa colocar a dieta mais de uma vez ao dia, precisa observar a classe social, precisa coletar o dado da genética, né, da hereditariedade dos indivíduos e assim por diante. Então, a estatística... Eita, gente, o celular tá tocando aqui, não é o meu não, deixa eu só desligar aqui rapidinho, só um segundo, senão vai ficar atrapalhando. Voltei, gente, desculpa aí. Então, a estatística ela vai ser uma ferramenta para relacionar as características de um conjunto de dados limitados, ou seja, uma amostra, com as características do universo ou população a qual a amostra foi retirada. No caso, vou trazer o exemplo aqui da Cleide e da Gerlânia. Eu fui correndo, tô cansada. Então, a gente tem aqui um número total, certo? Vamos supor que isso aqui fosse o hospital inteiro. E aqui fosse apenas os profissionais, vamos supor, de enfermagem, que seria o foco do trabalho de vocês. Então, vocês estão pegando uma amostra do total. Deu para entender? Pessoal? Sim. Entendendo. Porque, no caso de você pegar um hospital, você vai trazer a realidade daquele hospital. Mas você não pode, dependendo da situação, dizer que todo hospital vai ser daquele jeito, vai ter aqueles mesmos resultados. No caso de vocês, que vocês querem ver erros na administração, na medicação, ou vão pensar isso e vão colocar erros de forma geral, né, mais amplo. Então, vocês tendo a realidade de um hospital, vocês não podem afirmar que no outro hospital vão ter os mesmos erros, nas mesmas proporções, não tem como. Você tem que ter uma avaliação em outro hospital para saber, certo? Por quê? Porque cada hospital vai ter seus protocolos, né, de treinamento, de capacitação, reuniões para que essas sejam identificadas precocemente possíveis falhas para que isso não acabe comprometendo
o serviço. Então, isso vai de hospital para hospital, certo? Lembra que eu fiz uma pergunta para vocês, né, nas primeiras aulas. A gente pode generalizar as conclusões? Vai depender da pesquisa. Nesse caso aqui de vocês, eu não posso dizer que todo hospital vai ter tais erros, certo? Naquelas proporções. Professora, Oi. no caso do meu tema, é sobre a redução da prevalência de parasitóides na atenção primária. Eu tenho que, tipo, escolher um ponto específico para me mostrar que ali tem esse problema, para mim poder dar início ao trabalho, ou eu posso No fazer caso, generalizado? sua pesquisa vai ser de campo. Eu pretendo fazer de campo. Uhum. Então, vamos supor, só para você que vai me responder a sua pergunta. Se eu tiver num bairro de classe social alta, onde a gente tem toda a infraestrutura, eu vou ter influência no nível de doenças parasitárias, da mesma forma de uma unidade básica numa comunidade carente onde não tem saneamento básico? Não. Então, sua pergunta está respondida. Certo, obrigada. Certo? Aí você, né, que vai escolher uma ou mais unidades. Aí, se você quiser comparar, né, entre elas, ou então apenas uma unidade onde você vai estar trazendo a realidade daquele local. Certo? Certo, entendi. Então, você não vai poder estar generalizando, porque cada bairro pode ter suas peculiaridades. Bom? Ok. Então, a gente tem também outra questão, que são os confound factors, ou fatores de confusão. Então, lembram do estudo que a gente falou agora há pouco, da questão da dieta, que a gente ia verificar se as crianças iriam crescer, né, durante 10 anos, se aquela dieta iria influenciar na altura daquelas crianças? Lembram disso? Sim. Pronto. Se a gente não pegasse dados como, por exemplo, a genética, né, a hereditariedade, onde você já teria uma estimativa de quanto que aquela criança ia crescer, então ela cresceu porque realmente ela ia crescer. Como você não pegou a alta coleta, a genética, a hereditariedade, então ele passou a ser um fator de confusão ali. Você estaria dizendo que ela cresceu por causa da altura, ou por causa da altura não, por causa da dieta, né? Mas na verdade foi porque ela realmente iria estar crescendo. Certo? Aí eu ia fazer um comentário que eu esqueci. Se eu lembrar depois. Sim. Outro detalhe, gente, aqui que eu esqueci de falar, em relação ao sexo que alguém falou naquele estudo da dieta, o sexo não iria ser influência, por quê? Porque no momento que eu estivesse coletando a hereditariedade e a genética, né, onde eu calcularia ali a estimativa de altura, então quando eu tenho a estimativa de altura para aquele indivíduo, eu já levei em consideração se ele é uma menina ou um menino, certo? Então não faria diferença. Quer dizer, eu posso até coletar, seria importante coletar o sexo, no sentido de que para os meninos pode ser, por exemplo, que aquela dieta específica ela faz com que o menino cresça mais do que a menina. O sexo poderia ser coletado também. Então, aqui, ó, eu quero, se você quiser conhecer como a variável A afeta a variável B. Só isso aqui, ó. Tá? A afetando B. Só que C também vai estar afetando B, só que você não viu que C afetava também. Então, quando a gente não usa esse outro fator, essa outra variação que vai estar influenciando ali, a gente diz que C é o fator de confusão, tá? Então, você quer saber se em duas comunidades com níveis diferentes em nutrientes diferem no teor de açúcar no sangue.
Você pega, mede de manhã a população e viaja para a segunda comunidade, onde chega, né, ali de tarde, e mede o teor de sangue daquela comunidade. Que outros fatores podem afetar os valores de açúcar no sangue medidos? Vamos trabalhar melhor esse exemplo. Eu estou aqui em João Pessoa, 8 horas da manhã, eu pego, coleto meus dados, 7 para 8 horas da manhã, faço a glicemia ali das pessoas, né? Coleto e viajo para Patos. Chego lá 5 horas depois, né? Almoço, então 2 horas da tarde eu começo a coletar a glicemia das pessoas lá de Patos. Conclusão da minha pesquisa: a população de Patos está diabética. Qual foi o erro da minha pesquisa? Já adiantei que eu já estou dizendo que teve um erro. Ou vocês acham que não? Eu coletei aqui em João Pessoa, bem cedinho, 7, 8, fiquei de 7 até 8 horas da manhã coletando a glicemia das pessoas. Viajei para Patos, no mesmo dia cheguei lá em torno de 1 hora, fui coletar a glicemia lá da população de Patos. Conclusão do meu estudo: a população de Patos está diabética. Devido ao horário, né, professor? 1 hora já. Era para ter coletado de manhã e à tarde, E a outra na mesma à tarde. população. Então, vamos lá. O tempo, né, fez com que gerasse um fator de confusão que fez com que meu resultado fosse errado, certo? Aham, certo. Então, o que é que a gente poderia fazer? A gente poderia separar em 2 equipes, vamos supor, no mesmo dia, uma equipe coletando aqui em João Pessoa e outra coletando lá em Patos, né? Poderia ser. Ou então eu coleto aqui em João Pessoa, viajo, no outro dia eu coleto No horário coleta. lá em Patos. Aí eu pergunto para vocês, seria no mesmo horário? Por exemplo, eu vou estipular que 7 horas da manhã eu vou coletar aqui, 7 horas da manhã eu vou coletar em Patos. Eu creio que sim. Não é para fazer um estudo? Sim. Eu creio que não. Então, vamos lá. Existe outro fator aqui que a gente precisa levar em consideração, que é o que a gente chama de réplica. Réplica é você fazer o mesmo método que você utilizou num local, você fazer em outro. Então, vamos supor que eu chegue para as pessoas, conversem com elas num dia para fazer a coleta no outro dia, tá? Então, se eu dissesse para todo mundo que eu faria a coleta às 7 horas da manhã, aqui em João Pessoa, capital, entre aspas, cidade grande, né? A gente tem um ritmo diferente, onde muitas vezes a gente trabalha até 10 horas da noite, né? Chega em casa 10h30, 11 horas, então vai estar jantando mais ou menos por esse horário. Se eu jantar de 11 horas da noite e for coletar a glicemia de 7 horas da manhã, beleza, deu o que é estipulado ali, né? De 8 horas de jejum. Muito bom. Só que a gente tem, como eu falei, um ritmo diferente em cidades do interior. Pode ser que o pessoal lá de Patos, eles costumem jantar muito mais cedo. Então, vamos supor que a pessoa jantou 7 horas da noite. Se ela for coletar, se eu for coletar o dado daquela pessoa no outro dia só 7 da manhã, a gente tem ali 12 horas de jejum. Então, essas 12 horas de jejum tá fazendo que a pessoa fique o quê? Hipoglicêmica. Então, de qualquer forma, eu estaria trazendo um resultado errado. Então, por isso que eu devo me adaptar, certo? Onde toda a minha coleta de dados, ela deve ser feita, mesmo que seja em cidades diferentes, se fossem hospitais diferentes, não importa. O que eu vou fazer em um, eu tenho que seguir como padrão fazer no outro, certo? Caso contrário, eu estou gerando ali fatores de confusão que vão estar influenciando nos meus resultados. E aí, quando você chegar para a sua banca, os professores ali que vão estar avaliando, por ter mais experiência, vão dizer, não, isso aqui que você chegou como conclusão está errada. Você não coletou dado X, não? Foi isso aqui, ó, foi o horário que você coletou que fez com que você errasse na sua pesquisa, certo? Então,
Estes efeitos, eles vão dificultar a nossa interpretação dos resultados. Condições controladas e bom desenho experimental vão estar ajudando nestes casos, certo? Então, quando você tem uma boa metodologia, quando você observa todas as variáveis que podem estar influenciando ali na sua pesquisa, você tem grandes chances de sucesso e de que seus resultados, né, sejam de fato reais. Então, para encerrar a aula de hoje, como eu já, né, falei um pouquinho de réplicas, o conceito de réplica seria você fazer o mesmo número de medições em sujeitos diferentes, chamados réplicas ou unidades experimentais, onde você estaria trabalhando da mesma forma que você fez aqui em João Pessoa, seria a mesma forma que você estaria trabalhando lá em Patos. Se for pegar mais cidades, Campina Grande, Monteiro, Guarabira, então todas elas você teria que ter esse cuidado de seguir um padrão para coleta de dados em todos eles, certo? Alguma dúvida, gente? Certo, professora. Dúvidas? Certo. Não, dúvidas não. Desse assunto, é um não. nome aqui na Sim. cabeça. Não, então, não necessariamente do assunto, mas do trabalho de vocês. Vocês querem alguma ajuda? Eu estou já pensando em outro tema, mas voltado para o mesmo, assim, entre aspas, para o mesmo assunto, que eu acho que vai ficar melhor Na para a gente. verdade, você está no mesmo tema, o mesmo assunto, com a outra abordagem. Isso. Focando em outro ponto. Isso. Hoje é Exato. seu aniversário? Sim. Gerlane? Parabéns! Obrigada. Muitos anos de vida, muita saúde e que 2020 com essa pandemia acabe logo. Obrigado. Logo, logo, para a gente poder comemorar. Justamente que 2020 seja completamente o oposto, né, das coisas ruins que aconteceram. Ou 2021 seja completamente o oposto das coisas ruins que aconteceram em 2020, que aí, né, você possa aí ter novas primaveras. Ah, então você também é virginiana. Sim. Então, gente, dúvidas sobre o trabalho de vocês? Gerla, tira aí, Gerla, as dúvidas, Gerla. Eu tô com a cabeça pegando fogo. Agora tô clareando aqui. Tô Então, mudando. Rosemary, Sheila, Rebeca, Edjane, Elda. Eu não, Nenhuma professora. Não? Muito bom. Então tá, gente. Então, Que inveja boa que eu tô desse povo. ficamos por aqui, então, certo? Tenham um excelente final de semana. Tá? Que Deus abençoe todos vocês. Segunda-feira é feriado. Se cuidem, fiquem em casa, né? Não dá nem para curtir. Certo? Tenham cuidado. No caso de Gerlânia, já aproveita aí o feriado, né, para comemorar de forma prolongada o aniversário. Oi, Rosemary. Em casa, né? Rosemary, quer falar alguma coisa? Liga teu microfone. Bem, professora. Obrigada. Rosemary levantou a mão, quer falar algo? Liga o microfone. Baixou a mão. Eu acho que ela deve estar com problema no microfone, então. Bom, gente, qualquer coisa, tá? Eu tô disponível para vocês, é só perguntar lá no grupo, tá bom? Tá ok. Ok, professora. A gente